Oi, tudo bom? Mais um dia para falarmos de Archetype Branding, continuando aquela série sobre como cada arquétipo pode ser identificado, quais são as características principais e com exemplos de marcas que trabalham eles no mundo da moda e beleza. Hoje a gente vai falar de um arquétipo que é super comum no mundo da moda, o criador. Não é muito difícil entender por quê, porque ele está totalmente ligado, né, ao mundo das artes, à criatividade, à inovação. Então, se a gente faz uma rápida assim, pesquisa, a gente já vai ver várias marcas que personificam o criador. Então, só para citar algumas, a Comme des Garçons, o Marc Jacobs, a Prada, a Alexander McQueen, o John Galliano, quando ele era da própria marca, depois na Dior e hoje na Maison Margiela, a Schiaparelli, o Christian Lacroix, quando era ativo, hoje em dia ele não tá mais. Mas assim, vários, geralmente todos os novos designers que chegam na mídia ou que são proclamados novos talentos, geralmente eles representam o arquétipo do criador, porque são marcas novas que, vamos dizer assim, não tem nada a perder, querem se diferenciar no mercado e por isso mesmo vão, né, experimentar, vão poder ousar mais, vão se sentir livres para ousar mais. No mundo da beleza, a gente também vai ver várias marcas que personificam o criador, como por exemplo a MAC, a NARS, a própria Urban Decay, que são marcas que convidam a gente a ir além daquela coisa tradicional da maquiagem, a experimentar novas cores, novas texturas, a fugir dos padrões normais, vamos dizer assim, né? E por falar em padrões, trabalhar o arquétipo do criador é justamente convidar o seu consumidor a fugir dos padrões e, mais ainda, a ser diferente e se orgulhar disso. Porque é um arquétipo, gente, para pessoas que estão buscando algo a mais, né? São aquelas pessoas que gostam de ser diferentes, não tem problema nenhum em mostrar para o mundo que elas não são, assim, mais uma na multidão. Então, para trabalhar com um arquétipo, a marca precisa estar muito consciente disso e fazer um esforço constante para o consumidor se sentir bem e liberar a sua imaginação e ousar da melhor maneira que ele achar. É deixar realmente ele no controle para criar o que em cima, né, da proposta da marca. Uma forma legal de fazer isso é a marca, por exemplo, ter uma linha ou fazer algum tipo de ação que convide a personalização ou a customização de algum produto. Mas não aquela personalização de, coloque seu monograma, suas iniciais na bolsa. Não, isso não vai fazer muito efeito para o consumidor criador, não, tá, gente? Tem que ser um tipo de prática que realmente ele seja convidado a entrar ali no processo criativo da história. Então, oferecer formas de ele escolher cores, materiais, texturas, tamanhos, shapes, o que seja, mas de uma forma que ele se sinta inserido naquele processo, que ele possa mesmo liberar ali a sua criatividade, mesmo que tenha algumas opções limitadas, tá? É sair do que você considera o tradicional, o comum, o esperado, ok? Isso é o principal. O consumidor criador, o arquétipo do criador, ele se sente bem quando ele acha que ele está no controle da situação criativamente falando. O que pode parecer meio paradoxal, porque quando a gente pensa em criatividade, a gente pensa assim, não tem barreiras, controle não é uma palavra muito ligada à criatividade, mas vamos pensar assim, quando a gente está fazendo qualquer atividade criativa, que seja pintar um quadro, desenhar uma coleção de roupa, ou até mesmo inventar uma receita na cozinha, a gente fica tão imerso naquele processo que a gente esquece do mundo em volta. Então, gente, essa questão de ficar se sentindo imerso dentro de uma atividade, ser absorvido mesmo pelo processo criativo,
É isso que o criador está buscando, é a sua motivação. Ele quer dar forma à sua visão. E enquanto ele está ali fazendo isso, é onde ele está mais feliz, é exatamente aonde o branding tem que, vamos dizer assim, focar para que a mágica aconteça, ok? E então o lado positivo do criador é esse, é você liberar a sua criatividade, é você, né, deixar a imaginação fluir, é você inovar, é você fugir dos padrões. Enfim, o mundo foi movido a inovações, a pessoas que furaram o clichê, pensar fora da caixinha, sabe? E foram lá e ousaram. O lado negativo, todo arquétipo tem a sua sombra, lembra? É justamente o perfeccionismo. É você querer que a coisa seja tão perfeita, tão maravilhosa, que você entra num drama e você nunca sai dele. Ou seja, você nunca consegue achar que o que você está fazendo tá bom, ou pior ainda, finalizado. Sabe aquela imagem do artista em crise? Ai, passa. Vamos, por exemplo, ele está pintando uma tela e ele sempre acha que falta um detalhe aqui, uma pincelada lá e tal, e com isso ele nunca termina. Então, esse é a grande armadilha do criador. A gente, em geral, tem uma percepção de ser perfeccionista como uma coisa boa, mas não é. Porque o perfeccionismo impede que a gente, né, finalize um processo e parta para o próximo. A gente deve sim focar no fazer o nosso melhor, mas a gente também tem que ter noção que, né, o melhor precisa uma hora ir para o mundo, sabe? Senão nunca nada vai estar bom e você vai só se frustrar, né? Ironicamente, esse é o terceiro vídeo que eu gravo para esse arquétipo. Deve ter alguma coisa a ver com o perfeccionismo, né? Esse vai ter que sair. Então, já falamos da armadilha. Pensa só, para terminar essa questão da armadilha, pensa no seguinte: todo artista quer aplauso. Não importa qual atividade que seja, o artista ele sempre busca aplauso. Mas ele nunca pode deixar que essa insegurança, né, de não ser aplaudido ou de não agradar o público domine ele. Porque isso também está muito ligado ao perfeccionismo. Nunca deixe de fazer alguma coisa porque você tem medo de não dar certo ou tem medo que as pessoas não vão gostar. Se você coloca, né, se você se empenha, se você coloca o seu melhor naquilo, vai ter sempre gente que vai gostar do seu trabalho. Agradar a todos é impossível, né? Porque unanimidade não existe e o que é perfeito para um pode não ser para outro. Mas se você se esforça para fazer o seu melhor, você já está fazendo o que é necessário, o que é preciso e com certeza vai ter gente para te aplaudir, ok? E para finalizar, assim, uma coisa que eu acho muito curiosa é que o criativo ele tá muito em alta na nossa cultura, mas de dois polos bem opostos. Um é esse lado da inovação tecnológica, que a gente pode ver em todo tipo, né, de coisa ligado à tecnologia, à internet, realidade virtual, todos os apps que são lançados todos os dias, os softwares, os programas, redes sociais. Só para citar algumas, Pinterest, Instagram, Snapchat, são todos exemplos, né, do arquétipo do criador, porque põe a gente para dar visão, dar forma à nossa visão. E por outro lado, a gente tem uma volta assim do que a gente pode chamar de busca por coisas mais simples, artesanais, mas igualmente ligadas à criatividade. Tem muita gente aí buscando aula de costura, aula de crochê para fazer a própria roupa, aula de pintura em tecidos, cerâmica, jardinagem. Esse próprio boom aí da gastronomia, da culinária, das pessoas voltarem a ter prazer em cozinhar e, né, inventarem suas próprias receitas, isso tudo também pode ser atribuído ao arquétipo do criador, tá? Por que a gente vê isso? Porque a gente percebe que o criador ele se sente melhor exatamente nesses momentos que ele está ali liberando sua criatividade, exercitando, né, a sua imaginação
E é meio que como uma forma dele fugir do descontrole do mundo. Ali, de tudo que ele não pode controlar no mundo exterior, ele pode fazer, né, nos seus projetos, que seja um hobby ou que seja também na sua profissão, por que não? Quanta gente também está deixando de lado profissões tradicionais para buscar novas posições em coisas que não são nem um pouco tradicionais, né? Tudo isso a gente pode ver, sim, sobre o prisma do arquétipo do criador em alta na nossa sociedade, ok? Então, é basicamente isso. É um arquétipo muito ligado à inovação, à imaginação, a indústrias como moda, artes em geral, arquitetura, beleza, enfim, tudo que não é ligado, né, ao lado, vamos dizer assim, lógico, racional e que permite a gente, né, ir além, dar um passo ali em direção à ousadia, tá? Por esse vídeo, então vou ficando por aqui, gente. Vocês já sabem, deixem aqui as perguntas, os comentários. Aqui no final do vídeo tem os links para os os últimos vídeos sobre arquétipos. Mas se vocês quiserem ver todos que eu já falei até agora, é só dar uma olhada na playlist de branding, que estão todos lá, tá bom? Beijo, gente!